tocar a chamada. Então, tá todo mundo em mudo, então isso é bom, porque aí dá menos barulho, mas conforme forem entrando novas pessoas, se elas puderem entrar no mudo também, e aí a gente abre o microfone na hora de fazer perguntas, só, mas enquanto não tiver falando, melhor deixar em mudo. Bom, então eu sou Leonardo Letelier, eu sou fundador e CEO da Cital e Finanças do Bem. A gente é uma organização sem fins lucrativos que desenvolve soluções financeiras para impacto, tá? Para mobilizar capital para impacto socioambiental positivo. Tá? Rafael, você pode passar a página, por favor? Já passou. Então a Cital, ela cumpre essa missão de mobilizar capital para impacto socioambiental positivo através de 2 programas. Um programa aí que está em verdinho, que é o Programa de Finanças Sustentáveis, que é, na prática, um aconselhamento para investidores financeiros, ou seja, gente que está procurando investir para ter seu capital retornar, com critérios de impacto positivo no meio ambiente, ou na área social, ou mesmo de governança da própria organização. Tá? Então, a lógica é trazer esses critérios sociais, ambientais e de governança para dentro dos investimentos, vamos dizer assim, tradicionais. E outro programa é um programa de finanças sociais, onde a gente faz várias coisas, mais com capital ou filantrópico, ou seja, doações, ou capital subsidiado. É um capital onde as pessoas esperam muito mais um impacto social do que um retorno financeiro. Dentro desse programa, a gente começou fazendo empréstimos para organizações sociais e negócios de impacto. Tá? A gente continua fazendo isso, mas evoluiu tanto nos instrumentos financeiros utilizados. Então, hoje, além de empréstimos, a gente faz garantias e outras coisas, empréstimos coletivos, assim por diante, quanto nas outras formas de lidar com capital. Então, a gente começou a ser procurado também para fazer gestão de fundos filantrópicos, que de forma simplificada, pensar numa fundação terceirizada, né? Alguém, uma família, uma empresa, um conjunto de empresas tem capital filantrópico, ou seja, de doação, que quer colocar para funcionar, né? Ou seja, para impacto socioambiental positivo, mas não quer fazer isso sozinho, ou não pode, ou não sabe, ou qualquer outra barreira que tem, a gente ajuda nesse encaminhar do dinheiro. E a terceira forma que a gente está fazendo dentro do Programa de Finanças Sociais, da nossa missão, são os contratos de impacto social, que a gente vai ver hoje aqui no webinar. Pode passar a página, Rafa? Tá, então, a gente opera há 11 anos, então ano passado foi nosso aniversário de 10 anos. A gente tem uma série de reconhecimentos, prêmios, parcerias. Na área de contrato de impacto social, a nossa parceria é com a Social Finance UK, que foi quem inventou esse mecanismo. Então, até pelo nome, eles ficam na Inglaterra, né, ficam no Reino Unido, e de onde saiu primeiro o contrato de impacto social, e a gente então tem uma parceria com eles já há alguns anos para trazer essa inovação para o Brasil. Se você olhar no conjunto do que a Cital faz, ou fez ao longo dos últimos 10, 11 anos, a gente já mobilizou cerca de 30 milhões de reais através de 110 organizações sociais e negócios de impacto, impactando aí, ou alcançando por volta de 700 mil pessoas. E para uma organização como a nossa, que é uma organização intermediária, um indicador interessante que a gente tem é que para cada R$1 de doação para a Cital, a gente conseguiu colocar 10 para impacto. Tá? Então, em outro momento a gente fala mais disso. Eu queria passar a palavra, sem mais demoras, para o Rafael falar do conceito dos contratos de impacto social e depois para o Bruno para falar especificamente da chamada. Bom, pessoal, bom dia. Não sei se estão vendo aqui a câmera.
Meu nome é Rafael Ribeiro, eu sou especialista em finanças sociais aqui na Citaui. Eu estive envolvido com esse tema do contrato de impacto social desde 2015, então já fazem mais de 4 anos. Então, vou passar para vocês alguns dos principais conceitos e características do contrato de impacto social, seus critérios de aderência também de projetos, para ajudar vocês também entenderem que tipo de projeto que encaixa nesse conceito do contrato de impacto social e para que ele serve, tá? Então, em 9 passos, né, uma comunidade tem um problema social, né, em qualquer área, né, e você tem uma instituição privada, que pode ser uma ONG, por exemplo, que tem uma solução inovadora para tratar desse problema. Né, um governo, né, decide contratar por resultado e não por atividade, né? A gente vai tocar mais sobre esses temas. Você tem o papel do intermediário, né? Que é tipo um consultor, que ele é contratado pelo Estado, né? Para fazer toda a estruturação, né? E depois pode, inclusive, acompanhar o projeto, né? E auxiliar esse prestador de serviço, esse investidor, né, na perseguição dessas metas que foram acordadas com o Estado. Né, os investidores financiam a solução e, finalmente, o prestador de serviço começa a prestar esses serviços. Aí você tem o papel de um avaliador, que ele vai medir o resultado. Se os resultados são atingidos, o governo paga o intermediário ou diretamente, né, o prestador de serviço, e o investidor ele vai receber uma taxa de retorno que vai ser definida em contrato aí com o Estado, pelo resultado atingido. Então, basicamente é isso. E as perguntas que vão nortear os próximos slides da apresentação, elas ajudam, né, a entender mais profundamente essa ferramenta e seus impactos. Então, a gente vai buscar entender quais são as principais características e os incentivos gerados pelo contrato de impacto social, quais são as motivações de um governo para ele estruturar um contrato de impacto social, qual é o papel de cada ator na estrutura, quais são os critérios de aderência de um projeto, né, para ele encaixar no conceito do contrato de impacto social, e quais são as condições mais gerais de mercado, né, que favorecem a adoção do contrato de impacto social hoje. Então, iniciando aqui pela primeira, quais são as principais características, né, e os incentivos? Vou passar rapidamente aqui. Então, primeiro, que talvez seja o principal, é que o contrato de impacto social, ele é uma contratação de resultado e não de atividade. Tá? Então, tem uma diferença aí. E o pagamento no contrato de impacto social, ele é feito após a mensuração desse resultado. Somente após a mensuração. E quais são os incentivos gerados por esses dois conceitos? Primeiro, a contratualização de resultado, ela qualifica os prestadores de evidências de resultados. Então, você pode contratar os prestadores de serviço pelo histórico de sucesso que eles têm naquele resultado que você busca. E também você permite customizar os serviços prestados ao longo do projeto, se adaptando às necessidades do projeto e dos beneficiários ao longo do projeto, permitindo fazer mudanças significativas para poder atingir os resultados. O pagamento pós-mensuração, né, te permite também contratar inovações com desenho experimental e gestão orientada a resultados. Segunda característica, o financiador privado assume o risco de sucesso. O que significa isso? Que o Estado ele só paga se o projeto atingir o resultado que foi contratado, ou seja, o financiador privado, né, vai assumir o risco de sucesso, desonerando o Estado por intervenções ineficazes. Isso é uma forma de mobilizar recursos privados para a geração de impacto social. Então, o terceiro ponto é que não é qualquer tipo de resultado, mas é um resultado cujo impacto é direto no beneficiário. Né? E isso visa priorizar o processo de mudança do beneficiário ao invés de indicadores de produção e eficiência, e estimular soluções mais preventivas, que atacam as raízes dos problemas e não
a remediação dos problemas que têm sido tão caras para o Estado poder lidar. Então, qual é o papel de cada ator na estrutura? Temos, então, governo, operador, investidor social, comunidade e avaliador. Então, como eu tinha descrito anteriormente, o governo tem o papel de estabelecer os parâmetros do contrato e selecionar os operadores qualificados, os consórcios, se for essa modalidade. Você tem o papel do operador, que ele vai prestar os serviços visando atingir o resultado que foi contratado. Você tem a comunidade, que normalmente ela tem um papel, né, de receber esses serviços, mas ao mesmo tempo não é uma população genérica, como no caso de uma política pública mais ampla, né? Normalmente aqui a gente está falando de uma população que é focalizada, né, com necessidades específicas que são estudadas de uma forma mais aprofundada. Por outro lado, você tem o investidor, que ele financia o programa, né, e financia o programa integralmente até que é feita a primeira avaliação pelo avaliador, e caso o avaliador, né, ele ateste, né, o sucesso do programa, que as metas tenham sido atingidas, o investidor, ele finalmente, no final, vai receber uma taxa de retorno no caso de sucesso. No caso de insucesso, ele vai ter um prejuízo. Então, basicamente, é o arranjo e os atores. Quais são as motivações do governo para usar uma ferramenta como essa? Tá? São várias, na verdade. A gente já passou por algumas delas. Então, se o Estado ele quer pagar por resultado e não por atividade, né, para estimular e criar vários incentivos que a gente já colocou. Se ele quer alavancar financiamento privado, se ele quer transferir o risco de performance do projeto para o setor privado, se ele quer promover um programa com gestão orientada à efetividade, se ele quer direcionar recursos para prevenção e inovação ao invés de remediação. E, por fim, gerar evidências de sucesso para poder escalar os programas baseados nessas evidências. Então, aqui vale um comentário que o desenho do contrato de impacto social, né, de uma forma geral, ele é um gerador de evidência. É um experimento, que a gente chama aqui em avaliação de desenho experimental. Né? Então, esse desenho experimental ele é feito para poder criar uma evidência empírica que depois pode ser usada, né, de forma científica para justificar decisões sobre políticas públicas. Né? Então, quais seriam os critérios, então, de aderência ao contrato de impacto social? Né? Então, uma série de condições precisam ser estabelecidas para um contrato de impacto social ele poder ser implementado. Então, quais são elas? A primeira é que o problema e a população-alvo têm que ser definidos muito claramente. Então, a falta de definição faz com que você não consiga definir as métricas, não consiga entender quais são as necessidades. O segundo é que o projeto ou a área de problema público tem que ser estratégica para os gestores públicos envolvidos. Né? Se não tem um alinhamento entre a agenda pública, né, a agenda de governo, e o projeto, fica muito difícil de você manter o nível de engajamento necessário para conseguir fazer estruturação de um contrato como esse e fazer o seu lançamento lá na frente. Terceiro ponto é a existência de intervenções baseadas em evidências, né, e soluções que são geridas e tocadas por entidades privadas, né, que têm histórico, portanto, de sucesso com indicadores, etc. Um quarto ponto é a disponibilidade de dados sobre a população-alvo, né, e sobre o problema. Isso vai ajudar muito a definir os parâmetros, a linha de base, como a gente chama em avaliação, que é o parâmetro para você definir as metas do contrato. Né? Um outro ponto é que, normalmente, um contrato de impacto social, a solução ela é muito mais barata do que o custo do problema. Né? O custo da intervenção é baixo com relação à economia potencial que o Estado pode ter. Por exemplo, no caso da reincidência criminal, um trabalho de
reinserção social é muito mais barato do que o custo da prisão. Né? Então, é nesse sentido, normalmente, que o SIS ele atua. E, por fim, o problema também ele tem que ser passível de investimento. Né? Então, existe uma série de investidores sociais interessados em investir nesse tipo de ferramenta hoje, que também tem suas prioridades temáticas, e quando se encontra na prioridade temática do investidor com a agenda pública, cria-se uma condição ideal para a construção de um SIS. Aprofundando um pouco no escopo de serviços, né, para deixar um pouco mais claro para vocês, para tangibilizar um pouco do que a gente está falando, tá? Tem 3 conceitos principais aqui, do tipo de serviço que se encaixa no SIS. Tá? Primeiro é que é um serviço que é complementar e não substituto. Né? Isso é importante porque, normalmente, os serviços são substitutos, ele tem uma série de serviços que não são os serviços que geram impacto social necessariamente. Então, por exemplo, serviços de suporte, né, infraestrutura, coisas que normalmente o Estado já provê na prestação desses serviços. Então, aqui a gente está falando de tentar trazer uma adicionalidade, uma complementaridade para os serviços públicos, com inovações sociais, com serviços que vão ser efetivamente geradores de impacto social. Tá? Então, um exemplo é um projeto do Canadá, contrato de impacto social para reduzir o abandono no ensino médio, e era feita uma série de intervenções aí fora da escola, né, para que os alunos permanecessem na escola. O segundo ponto é a questão do caráter preventivo dessas soluções, né, que visa reduzir essa demanda do Estado, né, que normalmente tem que garantir direitos. Para garantir direitos, ele acaba sendo muito mais remediador do que preventivo. Né? Então, um exemplo aí é o caso de Israel, que fez um contrato de impacto social para pessoas com risco de diabetes, né? Com uma série de intervenções para mudança saudável de comportamento e estilo de vida para prevenir a diabetes. Né? E o terceiro ponto é que, normalmente, as intervenções que são contratadas como contrato de impacto social, às vezes, uma mudança de comportamento do usuário. Tá? Então, são tendências aqui, né? Não necessariamente, mas a maioria tem esse componente. Então, um exemplo é o caso da Inglaterra, a gestão de doenças crônicas através de intervenções não médicas, né? Mudando também estilo de vida, melhoria do bem-estar das pessoas. Então, são só 3 exemplos, mas existem muitos. Vou passar rapidamente pela questão das condições sociais, condições de mercado, desculpa, que favorecem a adoção dos SIS hoje. Então, o setor social, né, o setor das ONGs, dos negócios de impacto, etc., ele vem se desenvolvendo muito e talvez as pessoas que não são da área, né, podem não estar acompanhando, mas é um setor que investimento social privado, né, fomentou uma série de organizações e os negócios de impacto também vêm surgindo. A Cital é uma organização que vem fomentando uma série de negócios de impacto. E a questão da avaliação tem sido cada vez mais importante. Então, para um contrato de impacto social, né, poder ser implementado, você precisa ter soluções no mercado para poder aplicar para esses problemas do setor público. Né? E hoje você tem uma série de organizações do terceiro setor e negócio de impacto que têm feito avaliações, que têm promovido melhorias dos processos de gestão e, em geral, né, tem uma condição aí que é a escassez de capital para fazer projetos grandes e mais arriscados, como esses projetos de fazer atendimento a problemas públicos. São projetos muito grandes, normalmente, com o Estado, e que envolvem um risco financeiro grande também. Então, tem uma lacuna importante que o SIS também visa atender. Na questão dos serviços públicos, né, a gente enxerga também muito isso, que os custos são muito altos para garantir os direitos constitucionais e que tem um foco muito maior na remediação do que na prevenção e na inovação. Então, precisa de uma forma de trazer esse foco para prevenção e inovação. A restrição financeira atual no orçamento público, não preciso nem falar, mas realmente isso é um desafio para quem quer melhorar a qualidade dos serviços públicos. Então, o SIS ele representa também uma forma, né, de
colocar o foco na melhoria do serviço público sem necessariamente onerar o Estado com soluções arriscadas que podem ser ineficazes, né? E, por fim, uma tendência no setor público hoje de uso de evidências e gestão por resultado nas políticas públicas, que o CIS vem de encontro com essa tendência, sendo uma ferramenta importante. No setor de investimento, né, vem acontecendo uma diversificação importante e um foco grande dos investidores em projetos de mais larga escala, né, que envolvem inserção em políticas públicas, né. O capital filantrópico ele se mostrou insuficiente para promover essas mudanças sistêmicas, né, nesse nível de políticas públicas. Então, o CIS ele vem atender também essa demanda do setor de investimento, né, que está buscando estruturas com risco, retorno e impacto mais conhecidos e níveis de transparência maiores do que existem hoje. Tá? Então, hoje existe um projeto de lei que está em implementação no Senado, né, e também tem uma inserção no Fundo de Amparo ao Trabalhador, né, de um fundo, né, com destinação para financiamento de contratos de impacto social, que a gente pode falar um pouco mais depois. Então, esse projeto de lei foi criado pelo senador Tasso Gereissati, relatado pela senadora Lúcia Vânia, né, no ano passado. Ele tem, entre seus principais pontos, duração de 10 anos do contrato, né, o pagamento após aferição por avaliador independente, né, o modelo de concorrência é assemelhado com o nosso modelo de licitações, né? Então, é uma licitação modificada para atender os requisitos do contrato de impacto social, né? E também prevê a criação de uma SP, uma sociedade de propósito específico, onde o contrato se permite substituir prestadores de serviço caso seja necessário. E, por fim, que eu acho que é uma grande conquista desse projeto de lei, que ainda não foi aprovado, né, no Congresso Nacional, só no Senado, ele permite a cessão fiduciária dos recebidos como em estruturas de financiamento. O que significa isso? Que você pode assinar o contrato com o Estado e usar esse contrato como lastro para você captar os recursos no mercado junto aos investidores. Tá? Se tiverem dúvida, a gente pode tirar. Bom, no mundo, ele tem avançado muito, né, nos últimos 10 anos, eu diria, desde do início da Gênese, que foi o primeiro projeto lá na Inglaterra. Né, os principais países, como vocês podem ver aí no mapa, né, que lançaram CIS é a Inglaterra, obviamente, com 47 contratos, os Estados Unidos com 26. Né? Então, você tem hoje, principalmente, né, os países desenvolvidos lançados, mas já temos 3 na América Latina, na Argentina, no Peru e na Colômbia. Tá? Foram mais de 132 contratos, tem mais aproximadamente 70 em desenvolvimento no mundo que foram mapeados, existam mais ainda. Foram 431 milhões de dólares captados para financiamento desses projetos e mais de 1 milhão de pessoas impactadas diretamente. E as principais áreas, né, desses contratos foram, em primeiro lugar, inserção produtiva e empregabilidade por 41 contratos, habitação e a questão da falta de moradia, do sem-teto, com 23 contratos, saúde, 22, da família e da criança, com 20, e a justiça criminal, os projetos de reincidência, redução de reincidência criminal, mais 12. Tá? Então, tem uma série de temas aí, como vocês podem perceber, aí uma certa tendência de alguns temas serem mais contratos que outros, né? E dá para entender porque o sucesso de um contrato acaba criando um efeito de copiar e colar, né? Isso aconteceu muito com os CIBs de empregabilidade de jovens na Europa. Passando aqui, então, o estudo de caso. Bom, estava vendo as dúvidas aqui, gente. No final, a gente tenta responder, tá? Bom, vou passar rapidamente pelo estudo de caso do primeiro CIB que foi estruturado, lançado, finalizado, já foi finalizado, inclusive, né? Teve resultados para vocês. Então,
O Social Finance UK, que o Leonardo comentou no início da apresentação, né, que é um parceiro nosso, né, nos últimos mais de 4 anos já, criaram uma ferramenta de contrato de impacto social a partir desse caso da prisão de Peterborough. Qual que era a condição lá na época? Eles perceberam que a taxa de reincidência criminal de um certo grupo de presos era altíssima. E esse grupo de presos era aqueles que tinham condenações curtas. O que significa? Que eram crimes leves. Esses presos, eles acabam saindo da prisão em pouco tempo, voltam para a sociedade, cometem novos crimes e voltam de novo para a prisão, né, muitas vezes. Para vocês terem uma ideia, o número médio de condenações prévias desse grupo era 7, uma taxa de incidência de 63%. O custo estimado desse problema específico para o Reino Unido, tá, foi de 15 bilhões de libras. Então, o Social Finance fez essa conta, chegou no Ministério da Justiça da Inglaterra e falou: vamos fazer um projeto para resolver esse problema. Qual foi o projeto? Tá? Eu vou até trocar a ordem aqui dos slides, que eu acho que é mais visual. Então, o projeto era assim: basicamente, o Estado pagaria pela redução na reincidência, caso não fosse atingidas as metas estabelecidas, o projeto, né, e seus investidores assumiriam prejuízo. Então, foi montado um consórcio de operadores, não foi só um operador, chamava One Service, e ele tinha uma série de serviços associados, tá? E aí também foi mobilizada uma série de investidores para financiar essa intervenção e o Social Finance como intermediário. Então, voltando aqui nos detalhes, entre os pacotes de serviços, você tinha suporte intensivo para os egressos do sistema prisional, né? Eles recebiam esses egressos na porta da prisão no dia da saída deles, né, para tentar que a volta para a sociedade já fosse a volta para a criminalidade. Então, uma série de serviços de assistência domiciliar, né, tratamento, redução de danos, de uso de drogas, de álcool, assistência à empregabilidade, muitos outros serviços que não estão aqui. A questão da escolaridade, né, assistência também comunitária, apoio à saúde mental, enfim, um pacote grande de serviços. Principalmente era customizado para as necessidades de cada usuário. Uma coisa que o setor público tem muitas vezes dificuldade de fazer, que é trabalhar a intersetorialidade, né, e trabalhar como customizar as necessidades dos beneficiários. Então, o Programa Social na Inglaterra, ele conseguiu atingir esses objetivos. Né? Era uma população-alvo inicialmente de 3 mil egressos do sistema prisional, né, e foi aplicado em 3 turmas. No caso, esse era o desenho inicial. Foram aplicados apenas 2 turmas, porque o Estado gostou tanto do projeto que eles quiseram expandir o projeto para uma população muito maior, criando uma política pública. Tá? Então, ele eliminou a 3ª turma, né, e resolveu terminar o contrato antes desse prazo aí de 7 anos. O investimento foi de 5 milhões de libras e o resultado foi atingido. Chegaram a uma redução média das 2 turmas de 9%, com retorno para o investidor, né, que já estava definido em contrato, que foi de 3%. Isso aí é 0,9 pontos acima da taxa básica de juros da Inglaterra. Então, só reforçando esse ponto, a primeira turma acabou não atingindo completamente o resultado, a segunda já teve um resultado mais expressivo, na média o resultado foi atingido, né, que era isso que estava definido em contrato. Né? De novo, quando a gente fala em resultado, a redução de reincidência para aquela população-alvo que foi descrita. Tá? Então, alguns aprendizados aí do caso de Peterborough, né, que foram importantes. A relação entre os membros dessa ONG, né, dessa One Service, e a prisão de Peterborough foi importantíssima. Nossa, ela falou um cafezinho, já me deu uma vontade de tomar um cafezinho com leite. Então, o segundo ponto foi a questão da possibilidade de contrato, né? E que, como eu já tinha falado...
a flexibilidade do contrato permite com que você realmente persiga as Não vou apanhar. realizado. Gente, acho que eu vou ter que colocar no mudo aqui. Que estou ouvindo um pouco de ruído. Não consigo. E por fim, um outro fator de sucesso do projeto lá de Peterborough é a questão da governança que foi montada pelos investidores. Então, como vocês devem poder imaginar, você tem investidores privados que estão ali, né, investindo os recursos, dependendo do sucesso do programa para ter o seu retorno financeiro. Cria um incentivo grande para que se crie estrutura de gestão e governança para que favoreça o atingimento desses resultados. Então, o que aconteceu em Peterborough foi justamente isso. O envolvimento dos investidores favoreceu um modelo de governança junto ao prestador de serviço, né, que criou essa sinergia para eles conseguirem atingir esse resultado. Bom, eu queria passar agora, né, para a gente ter tempo para perguntas no final e falar um pouco da chamada, para a seguinte sessão. Como fazer um CIS? Né? Qual que é o processo de estruturação? E a gente, aqui na Cital, teve uma experiência bem relevante no estado do Ceará. Né? A gente ficou 3 anos lá fazendo estruturação de um contrato que acabou não sendo lançado no final. Foi toda a documentação, a licitação, etc. Então, eu queria contar um pouco para vocês como é esse processo de estruturação, justificando também por que a Cital resolveu criar a primeira chamada Cital de contrato de impacto social. E qual que é a relevância, né, dos estudos de aderência. Bom, o estudo de aderência é a primeira fase de um contrato de impacto social. Né? E, de uma forma geral, né, essa estruturação por etapas, que segue depois a análise de viabilidade, a modelagem operacional e financeira, né, a execução do processo licitatório, para depois, né, haver a assinatura e, finalmente, o financiamento desse contrato, né, e a execução do contrato. Por que é feito em fases assim? Por que o CELE criou essa metodologia? Né? Para aumentar a chance de sucesso do contrato e evitar, tá? Porque existe um risco grande no projeto, ele, essencialmente, aderência baixa no impacto social. E pode ser que lá na frente, esse contrato ele não tenha sucesso, não consiga seguir, né, até o lançamento. Então, basicamente, o que a gente faz no estudo de aderência é diagnosticar possíveis obstáculos à viabilidade do projeto, né, e produzir uma série de recomendações que, se implementadas, aumentam as chances da conclusão bem-sucedida do projeto. Né. Então, a Cital criou uma metodologia para avaliar o potencial de implementação e o objeto, então, dessa chamada que a gente criou é justamente oferecer para esses ganhadores da chamada esse estudo de aderência que vai preparar o projeto para seguir para as fases seguintes. Na análise de viabilidade, vocês têm um aprofundamento muito maior, né, no problema, na população-alvo e nas soluções, e a modelagem operacional e financeira, como o próprio nome diz, vai passar por todos os aspectos técnicos da estruturação do CIS, inclusive a estrutura de avaliação e pagamento. Então, eu queria agora passar a palavra para o Bruno, para ele contar um pouco para a gente sobre a chamada, né? Sobre as regras, sobre a estrutura da chamada, que tem como prêmio, né, a execução desses estudos de aderência nessa trilha de estruturação do contrato de impacto social. E eu fico à disposição aí para responder dúvidas aí no final, dúvidas que vocês tenham sobre, ou sobre os conceitos de CIS, ou sobre o processo de estruturação. Eu não sei se o Bruno caiu, ele estava reclamando que ele tinha caído, ou melhor, não sei se ele voltou, não estou vendo ele na lista, tá? Falou que está carregando o Zoom. Ele está voltando. Então, enquanto ele não volta, eu queria propor de contar um pouco sobre o Ceará, que eu acho que as pessoas vão
Rafa, vamos, acho que se você começar com o Ceará aí você não vai terminar. Vamos, segue para a chamada mesmo. Tá? Eu acho que talvez posso. Acho que talvez primeiro ponto aí, bom, aí tem bastante texto de quem pode se inscrever, etc. Vocês podem ir lendo. Acho que talvez uma primeira informação aí exclusiva para vocês é que a gente deve estender um pouco o período de inscrição. Tá? Então, quem já se inscreveu, obviamente, não perde nada, pode até ter mais tempo para melhorar a sua proposta, caso queira, mas se não, vai ter um pouco mais tempo. A gente ainda está definindo as datas, mas vai ter um pouco mais de tempo para fazer as inscrições. Bom, então, falando um pouco sobre a chamada, né, até que o Bruno entre, mas a gente teve essa ideia, né, depois dessa experiência que a gente teve lá no Ceará, de poder expandir, né, essas metodologias de construção de contrato de impacto social, né, para grupos dentro de governos, né, espalhados pelo Brasil de forma ampla, tá? E com isso fomentar a criação de novos contratos de impacto social no Brasil. Então, quem pode se inscrever na chamada? Tá? Qualquer ente federativo brasileiro, seja no nível municipal, estadual, federal, tá? Interessado em implementar um contrato de impacto social. Então, normalmente, o que a gente está esperando receber, já vem recebendo algumas inscrições, a secretaria, principalmente, com alinhamento com seus gestores, né, obviamente. E os critérios de seleção, né, que vão ser aplicados tem a ver com os critérios de aderência ao contrato de impacto social. Então, os projetos mais aderentes serão selecionados porque eles têm mais potencial, né, de estruturação e lançamento. O nosso objetivo é apoiar projetos que têm chance de serem efetivamente lançados e contratados por esse ente federativo, né? A premiação, como eu tinha dito antes, ela envolve esses estudos da Cital que, enfim, vai haver algumas atividades, né, de capacitação e interação com equipes da Cital, né, basicamente eu, o Bruno, também que é especialista em contrato de impacto social na Cital, e a gente pretende, né, orientar a construção desses estudos de aderência, né, que visam não só dar recomendações sobre o processo de estruturação como um todo, também ajudar esses grupos a venderem internamente esse projeto, também conseguirem comunicar melhor o projeto para potenciais investidores, né, que vão financiar as fases seguintes do processo de estruturação. Então, essa chamada está sendo... Parece que o Bruno voltou. Bruno, voltou? Alô, alô? Bruno voltou. Consegue me ouvir? Olá, pessoal, bom dia. Eu sou o Bruno Pantojo, né, especialista em contrato de impacto social. Ô, Rafa, como você já tinha iniciado a fala da chamada e eu não ouvi, acho que prefiro até que você continue, cara, porque senão eu posso... Eu vou passar a palavra para você contar um pouco, talvez, sobre os nossos critérios de seleção, né? Pode ser que seja uma dúvida do pessoal. Eu só estava complementando aqui, finalizando a apresentação da chamada, que foi um projeto aprovado pela FAPERJ, tá? Então, a gente tem uma categoria que é em âmbito nacional e outra que é exclusiva para o estado do Rio, tá? Então, vai ter um ganhador no Rio, um ganhador na categoria nacional. Né? Além disso, a gente vai emitir um certificado, né, de participação, de premiação, né, para os ganhadores, né? E isso a gente espera que auxilie, né, esses projetos a serem executados, né, e estruturados. Exatamente. Rafa chegou a comentar sobre o período de aceleração, né, que a gente prevê acelerar mais projetos do que só os vencedores, né? Então a gente vai dar algum nível de suporte
em torno de, a gente pensou de 5 a 6 projetos, né? Então, não só os projetos vencedores serão apoiados. Então, a ideia é justamente colocar o contrato de impacto social como uma alternativa de resolução de problemas para o setor público, né? Então, a gente usar esse esforço para fazer essa divulgação massiva, o máximo de inscritos, prefeituras de todos os perfis, de todos os tamanhos, de todas as áreas, para a gente colocar o contrato social, de impacto social realmente como uma alternativa de contratação e de enfrentamento dos problemas públicos, né? Estão aparecendo algumas perguntas aqui, acho que a gente podia já até começar a abordar elas aqui. Tudo bem, Rafa? Sugiro que você passe a página, passe rapidinho pelo processo e vai costurando as perguntas nas respostas. Opa, ok. Essa não ajuda muito. Você pode compartilhar a sua tela, talvez, porque na apresentação não tem... Não, mas é isso mesmo, então. Então chegamos aí ao final dos slides, podemos passar para as perguntas. Isso, chegou uma pergunta aqui do Ivan, questionando se um mandato de vereador poderia se inscrever. Ivan, não é o nosso foco, né? O ideal seria que o mandato de vereador poderia provocar o executivo para que o executivo se inscreva. A lógica para isso, gente, quem é o pagador de resultado, né? Tipicamente é o governo, vai ser uma Secretaria de Saúde, de Educação, do Estado, do município ou um ministério, né? Então a gente não está enxergando uma Câmara como um contratante. Talvez a Câmara sim, mas não necessariamente o mandato de um vereador, né? A Câmara eventualmente pode prestar algum serviço que tenha alguma aderência com o contrato de impacto social, mas o mandato menos, né? Então, o nosso foco costuma ser no executivo, né? E tem a questão assim, como o Leonardo comentou anteriormente, a importância de você definir quem que é o pagador de resultados, ou seja, tem que ser uma entidade que tem empenho orçamentário, tá? E aí os investidores, eles entram no lugar de financiadores da intervenção e o dinheiro volta para eles, mas o pagador de resultado é um recurso não reembolsável. Então é essencial que tenha empenho orçamentário para poder ser o contratante ou o pagador de resultado. Exatamente. Via de regra, esse papel é executado pelo executivo, né? Tem uma pergunta da Diné aqui, que até já foi respondida, mas acho que a gente podia passar aqui em voz para ficar mais claro para todo mundo, né? Que é sobre a questão dos vencedores, né? Que vai ter um vencedor para o Estado do Rio de Janeiro e um para o Plano Nacional. E é exatamente isso. Acho que um ponto relevante aqui no Rio de Janeiro é que todos os municípios e secretarias do Estado do Rio de Janeiro competem nessa categoria. Ela não é uma categoria só exclusiva para o Estado do Rio de Janeiro, né? Ela também abarca os municípios. Então, os municípios do Rio de Janeiro também estão incentivados a que se inscrevam. Que a Elaine está perguntando. Tem uma outra pergunta dela, da própria Diné, se ela pode inscrever mais de um projeto, um para a categoria nacional e um para a categoria Rio de Janeiro. Então, todos os que forem do Rio de Janeiro competem no Rio de Janeiro, o que for fora do Rio de Janeiro compete na nacional. Então, se você tiver um parceiro ou uma entrada, sei lá, com o Ministério da Justiça, ele vai concorrer na nacional. A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro concorre na categoria Rio de Janeiro. Isso. A Elaine perguntou aqui se a inscrição só pode ser realizada sob uma metodologia ou experiência que já tenha sido implementada, ou se pode ser algo novo. Algo novo, acredito que seja um projeto novo, né, que não exista. E pode ser realizado um projeto inovador, sim. A gente até incentiva que seja. A ideia é que a gente busque realmente novas soluções e novas experiências para os problemas. Bruno, eu acho que a gente só tem que ter um trabalho grande aqui nessa ideia do projeto inovador, que é desenvolver as bases para isso. A gente tem que quantificar muito bem, né? Tem um período de estudo
bastante intenso. Eu queria só fazer um projeto novo. Pode falar. Um esclarecimento, que talvez eu tenha pegado a dúvida dela, porque a gente falou muito aqui de utilizar o histórico de performance, né, das soluções para fazer como qualificador da contratação, ou seja, qualifica os seus prestadores de serviço pelo histórico de performance de resultados, né? Então, a lógica da estruturação do contrato de impacto social é muito mais o viés do problema do que da solução, inicialmente, né? Então, o problema precisa ser conhecido, né? O Estado ele vai fazer, obviamente, analisar a viabilidade da solução, mas a ideia não é fechar com uma solução logo de saída, né? Para você poder estimular que vários prestadores de serviço têm interesse em aplicar, né? E o Estado poder selecionar a solução que melhor atende, né, aquele desafio que foi proposto pelo contrato. A lógica de identificar uma possível solução, ela é menos para você dizer é isso que eu quero contratar e mais para você poder dizer, olha, isso aqui já foi resolvido em algum lugar por alguém de alguma forma, ou seja, o conjunto de solução não é um conjunto vazio. Isso. Acho que só para dar uma última complementada nesse assunto, acho que é mais uma estratégia de mitigação de risco para o investidor, né? Um possível investidor se sentiria mais confortável em investir em uma solução que conhecidamente dá resultados do que em uma solução que está sendo utilizada pela primeira vez. Acho que não impede que o investimento aconteça, não impede que a solução participe do arranjo do contrato de impacto social, só que ele potencializa o risco do investidor. Então, não é determinante, mas é um ponto de risco, não é um ponto de atenção. Tem mais algumas perguntas aqui, né? O Ivan pergunta se uma agência pode se inscrever. Acredito que sim. Acredito que sim. E ver qual é a aderência do projeto proposto, né? Mas por ser uma agência, não está excluída. O importante é ter em mente que a lógica de quem está se inscrevendo é quem quer pagar pela solução do problema, né? Então, eu sou da Secretaria de Saúde, eu já tenho um orçamento que eu gasto para resolver problemas de saúde, né? Maravilha, então essa é uma forma diferente de resolver problemas que estão dentro da minha alçada. Tá? Então, essa é a lógica de quem a gente está promovendo, digamos, a inscrição, é quem tem a responsabilidade e, de certa forma, o orçamento, né, para resolver esses problemas. Bom, eu tenho uma outra pergunta aqui sobre CIS para soluções ambientais. A gente tem já visto alguns casos, são mais recentes, né? O nome ainda do contrato é contrato de impacto social, mas a gente já poderia começar a chamá-lo de contrato de impacto socioambiental. Vem surgindo contratos semelhantes para o setor ambiental, com um foco um pouco diferente aqui, porque no ambiental você acaba caindo um pouco mais em infraestrutura, né? Mas não está excluído, não, né? Principalmente se responde àqueles critérios de aderência, né, que eu comentei anteriormente, né? Se envolve, por exemplo, mudança de comportamento, se é um serviço complementar e não substituto, né? Se envolve prevenção, se tem economia de orçamento público. Se ele tem essas características, sim, ele poderia ser elegível. E tem toda uma família hoje de contratos de impacto social. Não é só o CIS, ou o CIB, que foi o contrato original, né? Você contrato de impacto ambiental, você tem os Development Impact Bonds, os DIBs, né? que são mais aplicados em regiões aí, de crises humanitárias, enfim, né? A Agência de Desenvolvimento Internacional, tal, que vem aplicando isso. Então, a gente está vendo um crescimento muito grande na visibilidade pelo mundo. Tem alguma outra pergunta? Tem mais 4 minutinhos, gente. Eles perguntaram. Então, eu vou passar uma referência para vocês, né? Tem, obviamente, o site, né, da Citauri, né, que são opções sobre contrato de impacto social, e tem uma base muito boa
do Social Finance UK, que é o SIB Database. A gente podia passar a referência para eles, que tem informações sobre todos os SIBs que já foram lançados no mundo. No nosso site tem uma conexão para isso, eu já coloquei aí o link no chat. Vamos lá, gente. Mais 3 perguntas. 2 ou 3 perguntas. Colocando o Cital e Gov aqui, eu coloquei o link no chat. Construção de cadastro único, visitando ampliação de ações de atenção sobre... Muito bom, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que ela até cria um gancho para o próximo webinar, né? Mas os projetos aderentes, eles têm que... Eu recomendaria vocês darem uma olhada nas perguntas da inscrição da chamada. Eu acho que vai ficar mais claro, né, quais são os critérios que a gente elencou para fazer o processo seletivo. De maneira geral, quanto mais você conseguir conectar uma intervenção, né, algo pelo qual você vai pagar a um resultado, melhor. Então, por exemplo, como o Rafa comentou, né, o SIB de Peterborough, cada pessoa que não volta para a prisão é economia direta no bolso do Estado. Você economizou prisão, você economizou polícia e você economizou justiça. Então é fácil você conseguir fazer essa conexão, você pode até fazer a conta de quanto você economiza e dizer, poxa, eu posso pagar até este valor. Né? Cada doente que não volta para o hospital, entre aspas, para condições crônicas, né, onde o normal seria voltar, também você economizou leito de hospital e assim por diante. Então é como se você tivesse criado uma vaga. Quanto mais distante você tiver, mais complicado é de você fazer essa conexão. Então, eu vou inventar um exemplo bem esdrúxulo aqui. A minha intervenção é na iluminação pública e eu quero medir como isso afeta a empregabilidade. Né? Então, não, porque aí se a iluminação é melhor, você consegue ir para casa em horários mais tardios, consegue emprego em tese mais longe, ou seja, você tem mais empregos disponíveis para você procurar, mas deu para perceber que está bem, bem, bem longe, né? Então, esse é o link que vocês têm que se atentar na hora de pensar nos possíveis projetos de contrato de impacto social. Então, pessoal, se tiver outras perguntas... Acho que só para dar uma complementada, acho que o comentário do Léo veio em cima do questionamento da Dineia, né, acredito. Acho que tem um ponto aqui, Dineia, que a gente pode pensar nisso, né, nesse sistema de dados, por exemplo, que você coloca aqui, como um produto intermediário. A gente pode colocar o nosso foco, o nosso horizonte em um produto finalístico, que é, por exemplo, essa questão da redução da incidência criminal em uma determinada área. E essa ser, na verdade, uma das estratégias. Então, talvez esse não seja o produto, mas essa seja uma das estratégias para a gente chegar em algum produto contratualizável por meio de um contrato de impacto social. Bem, acho que dá para a gente conversar mais sobre esse tema, porque acho que é uma questão bem específica, que não necessariamente abarca todo mundo que está aqui, mas que parece que tem alguma viabilidade, desde que a gente consiga refinar melhor essa ideia de produto, que como o Léo colocou. Gente, queria agradecer, então, todo mundo, para a gente terminar aqui no horário. Tá? Então, já que eu fiz a entrada, eu faço a saída aqui. Pedir para vocês também compartilharem a chamada com seus colegas gestores públicos. Quanto mais gente se inscrever, mais gente souber dessa opção de contratualização, melhor para todo mundo. Obrigado e até logo. Obrigado. Bom dia. Obrigado, pessoal. Bom Estamos à dia. disposição aí de vocês.